Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui em interação conosco. Um prazer estar aqui, né? Uma honra estar aqui, um orgulho estar aqui, junto com o professor Muniz Sodré, no lançamento, né? Ou melhor, na reflexão sobre este livro, Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional, um livro publicado em março de 23, pela editora Voz, que é um livro muito importante nas reflexões sobre o racismo no Brasil, porque ele faz uma certa inflexão, né, apesar de ser um marinheiro, né, recente nesta caminhada, recente que eu quero dizer, né, não é de todo o meu percurso como professor e pesquisador, mas já tem aí, né, um esforço dos últimos 5 anos, e naquilo que acompanho o livro do professor Muniz, traz uma contribuição diferenciada, né, que agrega aquilo, né, as reflexões de pesquisadores intelectuais brasileiros sobre o racismo, né, que tem um percurso que eu acho que é fascinante, interessante, e às vezes até mais produtivo do que, ou eu diria, não suficientemente valorizado dentro de um cenário de reflexões que conhecemos da Europa e Estados Unidos, né? Eu falo aqui, né, das belíssimas reflexões sobre racismo e capitalismo, dessa linhagem marxista, né? Nós temos uma reflexão, né, que é essa do racismo estrutural, né, que está em debate no livro do professor Muniz. Temos aí essa variação do racismo estrutural, no caso do professor Silvio Almeida, hoje ministro. Temos também essa variação de reflexão sobre o racismo estrutural, que tem sutilezas do professor Denis Oliveira, da USP, também, né, uma variação interessante, porque é um estruturalismo mais próximo do que seria um estruturalismo construtivista ou genético, né? Então, se acompanhar esta literatura com as suas várias contribuições é interessante, porque parece que o Brasil ele tem, até pela questão histórica, ele tem um potencial de reflexão que traz, né, questões e problematizações que são diferenciadas em relação aos autores do Norte. E essa reflexão do professor Muniz, ela se insere nesse histórico, nos trazendo aí respostas a muitas indagações que, ainda que são alimentadas, né, nos movimentos de auto-organização, movimentos de resistência negros contra o racismo, na luta contra o racismo. Então, essas indagações, quem acompanha esses movimentos, eu acompanho na medida do possível, a gente percebe que a problematização do racismo, ela sempre se enfrenta com muitas questões, que o tempo ele é curto, uma hora, mas ele talvez me permita trazer aqui, né, considerando a obra do professor Muniz, para ver como o professor Muniz pode nos ajudar a pensar, né, essas questões que estão em curso. Então, muito prazer, Muniz, me permita chamar assim, estar aqui contigo. E começamos com isso, então, que é a pergunta, vamos dizer assim, de partida, né? O que, então, o fascismo da cor, uma radiografia do racismo nacional, nos traz relativamente a essa biblioteca, né? Também, vou chamar também nacional, né? Sobre o racismo, especialmente que se refere ao conceito de racismo estrutural. Bom,
Bom dia, boa tarde, boa noite. Jairo, muito obrigado por sua presença. Eu sei que é um esforço você estar aqui, agora que você está convalescendo em Grenoble. Vejam só, eu queria inicialmente precisar uma coisa. Essa ideia, essa noção do fascismo da cor se deve a uma posição, dizer, científica, talvez epistemológica minha, de relativização e mesmo desconfiança de conceitos. Primeiro, a palavra estrutural, estrutura social, estrutural aplicada a entidades e realidades, é uma coisa que decorre da sociologia americana. E a sociologia americana pertence a um paradigma cientificista de pretensão de espelhamento da realidade por conceitos, da estabilização do conhecimento por conceitos. Eu acho que isso é um pouco velho e improdutivo no que diz respeito ao racismo. Porque você pode dizer que existe uma estrutura social racista, essa estrutura seria direito, política, economia, mas os objetos reais onde o racismo atua não corresponderem a essa estrutura. E isso é tipo do conceito Wittgensteiniano de estrutura. Ou seja, uma estrutura pode existir, mas a estrutura é abstrata. Enquanto que os objetos, às vezes que ela quer designar, porque a estrutura relaciona alimentos. A estrutura é um relacionamento lógico de alimentos, de elementos. Esses elementos, que são objetos na vida real, às vezes podem ser muito diferentes da estrutura, na realidade. Ora, no período escravagista, no sistema escravista brasileiro, os objetos reais, que eram as relações de dominação, o negro escravo, apanhando, trabalhando de graça, era uma realidade, era um objeto, portanto, que correspondia à estrutura. A estrutura econômica, a estrutura jurídica, a estrutura política era escravagista. Portanto, a estrutura correspondia ao que se dava na realidade. Quando vem o abolicionismo, essa estrutura é desmontada. Diga-se, se foi mal desmontada, bem desmontada, mas foi desmontada. Ou seja, o país deixou de ser oficialmente escravagista, deixou de ser escravista. Começou um capitalismo incipiente, comercial, agroexportador, outra coisa. E os objetos ficaram à deriva, porque não tinham, os objetos eram os negros, recém-libertados, e os que já eram libertados há muito tempo. Ficaram sem emprego, sem terra, a grande maioria deles, não todos, porque os outros antes tiveram outras maneiras de sobreviver, de se organizar. A maioria ficou vagando entre o campo e a cidade, como mão de obra não aproveitada. Ora, mas a estrutura acabou. Aí a pergunta, Jairo, essa estrutura é o racismo? Não. O racismo é um fenômeno de natureza psicossocial que está dentro e fora do indivíduo. Ele está dentro nos sentimentos, no que se acha, nas avaliações, no julgamento que se faz, e está fora nas relações intersubjetivas, quando você avalia o emprego, quando se avalia o vizinho, a proximidade com o outro, quando você manifesta valores sobre o outro, ele está fora. Então, ele está dentro e está fora. A estrutura só dá conta das coisas que estão fora, nunca com relação ao que está dentro.
A estrutura é externa, ela é lógica, ela é abstrata. Então, como é que o racismo continuou depois que a estrutura acabou? Ou seja, depois que o abolicionismo acabou com a estrutura escravagista. Ele continuou porque houve uma coisa chamada forma. Esse nosso tempo aqui seria um pouco curto demais para eu fazer uma preleção de natureza wittgensteiniana, é difícil, e o que é pelo tractatus lógico-filosóficos, o que é um fato-figura, que representa a realidade, o que é dentro do fato-figura, o que é uma estrutura, e dentro desse fato-figura, o que é forma. A forma existe quando o objeto real e a figura correspondem exatamente. Isso não ocorre na estrutura, ocorre na forma. Então, eu peguei o conceito de forma social, que tem uma história na filosofia alemã, está em Dilthey, está em Weber, e chegou à sociologia francesa, com vários sociólogos atuais, até que não são, digamos assim, grandes sociólogos. Não? O Michel Maffesoli, que é muito contestado como filósofo, mas eu acho interessante as reflexões do Maffesoli, pouco à direita, um pouco à esquerda, isso. E Gilbert Durand. Há uma, digamos, uma estirpe, uma geração de pensadores da forma, e um muito importante para mim, que já faleceu, de Toulouse, chamado Raymond Ledru, que eu conheci pessoalmente. Muito bom. Mas, enfim, a forma tem uma tradição de pensamento alemão e é pouco estudada, pouco, na verdade, pouco conhecida pelo pensamento brasileiro. É fácil você dizer que é estrutural. Eu não discordo radicalmente disso. Eu acho que é uma boa palavra para uma programação política. O racismo brasileiro é estrutural. Quer dizer, atinge todo mundo, atinge a sociedade, mas fica aí. Então, para mim, os conceitos valem. Primeiro, do ponto de vista da filosofia, os conceitos rígidos caíram de uso, de Deleuze para cá. Mas eu acho que isso é válido para a luta política, a programação política. Você vê todo mundo de racismo estrutural, mas não se faz nada com isso. Por que não faz nada? Porque você pode mexer na estrutura, você pode alterar a estrutura, e o racismo continua forte nas relações intersubjetivas, na captação de emprego, na vida social. Por outro lado, a ideia do fascismo da cor é a de mostrar que a forma social onde se aloja o racismo de dominação brasileiro depois da abolição, essa forma foi estruturada, aí sim, ela foi estruturada desde o início, estrutura de sentimentos, de afecção, pelo fascismo. O fascismo no Brasil, o fascismo na Europa, chegou e se radicou na política, e daí se irradiou para a cultura. Com Mussolini, na Alemanha, Portugal, enfim, na Europa, geral. Mas o fascismo no Brasil chegou aqui pela cultura e se irradiou para a política muito tempo depois. Nos anos 30, Plínio Salgado aqui foi o maior partido fascista da América do Sul, que foi o integralismo. Mas primeiro foi o fascismo cultural. Por onde? Pela eugenia, pelo eugenismo. E eugenismo é visceralmente, é estruturalmente, aí sim, racista. Ora, foi a eugenia, portanto, que fez a cabeça de intelectuais brasileiros, médicos, psiquiatras,
jornalistas, doutores nas faculdades de medicina e classes dirigentes da Europa com relação à antropologia, à qualidade antropológica do homem negro. Foi a eugenia, não foi a estrutura abstrata, política, econômica e jurídica. Foi isso. Portanto, o conceito ou a ideia de racismo tem que ser deslocada da abstração da estrutura para o concreto, para o que você vive. E o que você vive é a relação com o médico, com o psiquiatra, com o sujeito que capta o emprego, com o intelectual, até o grande intelectual, que diz, que explica o Brasil em termos estruturais, em termos corretos, estruturais de um Caio Prado Júnior, em Evolução Política do Brasil, que grande intelectual paulista, muito bom, parcialmente marxista, e que diz lá: os negros não foram aproveitados nas fábricas porque eles vinham de regiões da África sem tradição de artesanato, de artifício, então não tinham, digamos, habilitação técnica para ser operário. Olha, isso é uma mentira. Não acho que seja uma mentira deliberada de Caio Prado Júnior, por quem eu tenho muita admiração. É por ignorância mesmo, por desconhecimento. Não é verdade. Isso não é verdade. Os negros foram, mesmo durante o período escravagista, eles foram ferreiros, foram artífices dentro dos engenhos. Eles não mexiam só na cana de açúcar nos engenhos, não. Eles supriam tudo, aquilo era o mundo. Esses negros, depois na cidade, foram ourives, foram alfaiates, foram pedreiros, foram mestres de obras. Esses negros construíram as casas aqui no Rio de Janeiro junto com mão de obra portuguesa, com mestre de obra portuguesa. Ou seja, os negros, sem falar nos que vieram das regiões da Yorubalândia, dos Yorubais, que eram espaço urbano, eram tecelões, eram metalúrgicos. Então, você vê um grande intelectual como Caio Prado Júnior, ele comete um engano desse, porque ele estava pensando em estrutura. Ele não considerou, nem olhou para a história concreta dos homens do Brasil. E aí você pega um outro sociólogo, os negros apanharam no Sul, foram coitados, flagelados. Lá tem, né, Muniz? Desculpa te interromper, mas eu estou aqui e tem a outra fase da eugenia, que é dizer o seguinte: assim como os negros não têm essa, vamos dizer assim, essa herança histórica incorporada, até geneticamente, que né, existe o inverso, que os não negros, né, os imigrantes europeus, italianos, alemães e outros, né, e outras nacionalidades, que eles têm já incorporado isso, né, e que isso é a potência da riqueza, né, da fortuna. Isso é muito interessante, porque e tem um grau de falsidade elevado, porque se assim fosse, né, a Argentina seria, vamos dizer assim, uma hiperpotência econômica, o que não é verdade, né? Ou mesmo tu pega regiões do Uruguai que são de imigrantes da Europa, né, que são pobres, certo? Existe uma outra coisa aí que não, essas regiões, quer dizer, que não é em si vamos dizer assim, essa origem que vai assegurar, né, a potência da fortuna. E é interessante porque, se a gente olhar a economia, eu diria que estes imigrantes, né, eles chegam, né, uma coisa que é conhecida, né, com muita contribuição do Estado para a acumulação primitiva, que é terras, ferramentas e condições. É isso que vai formar, inclusive, vai transformar, inclusive, né, dar início tanto ao capitalismo em São Paulo, como aqui no Sul também, né? Então, sem dúvida, esse nó aí, né, é importantíssimo. Eu queria só mostrar. Tem um outro lado da eugenia, né, que a eugenia, quer dizer, a eugenia também produz a fortuna, né?
a pobreza e a fortuna. Por outro lado, você vê descrições do Rio de Backhäuser, engenheiro, sanitarista carioca, vê aqui descrições, depois da abolição, da realidade habitacional aqui do Rio de Janeiro, no início do século. Aí fala de negros, desempregadas, negros, carapinha, de forma vivendo em cortiço. Junto com eles estavam italianos empobrecidos, sabe? Muitos juntos, morando juntos nos cortiços. E essa história, digamos, da sabedoria intrínseca da colonização europeia é um mito, é uma mentira. Há, na verdade, essa coisa a suposição da cor. A suposição da cor. Então, veja só um momento. É que estão tocando aí, mas eu não posso. Então, a ideia de forma, diferentemente da estrutura, a forma permite aprender o dentro e o fora. A forma não está no conceito. Ela não é abstrata apenas. Ela só se verifica nas configurações que os objetos de conhecimento, que são, no caso, as pessoas, que são as relações humanas, se dão dentro de um contexto específico. Ora, por que esse fascismo, portanto, que está na eugenia, se reproduz no Brasil? É porque o poder, digamos, as relações de poder, são apropriadas pelo estamento patrimonialista, que domina e controla o Estado desde as capitanias hereditárias e persiste depois da abolição. Quer dizer, a abolição foi, na verdade, uma transferência, um momento da transferência de poder da monarquia para os fazendeiros, operada e mediada pelo exército, que sempre foi a guarda imperial, a guarda palaciana do Império, e depois passou a ser a guarda palaciana desses fazendeiros que chegam, de primeiros militares, Deodoro e Floriano, que deram golpe, e depois dos fazendeiros que se sucedem por legislações a partir daí. Aí é Minas, São Paulo, e toma o poder. Então, vejam só, mas a natureza humana de classe social dessas pessoas é patrimonialista. É o Estado como coisa de família, o Estado como coisa de clã. Isso não mudou até hoje. Não mudou até hoje. Então, as mudanças de estrutura que ocorrem com relação aos negros, por exemplo, essa brecha das políticas afirmativas, as cotas, essas políticas afirmativas que estão se dando hoje, são brechas na estrutura jurídica, são fissuras na estrutura jurídica, são sem dúvida, porque há na estrutura jurídica elementos fechados. Essas brechas se dão por um movimento de baixo para cima, que é longo, que dura muito tempo, e eles se dão na luta social, no incremento das relações intersubjetivas que vão mudando, não são alterações estruturais substanciais. Então, isso mudou o racismo, isso muda o racismo. Até agora eu não vi como mudou. Nós continuamos olhando para a superfície das relações brasileiras e vemos que o racismo continua. Continua de que maneira? Sendo transmitido nas escolas. Mas aí, Muniz, tem uma questão, está tocando nesse detalhe, porque parte dos que pensam na perspectiva do racismo estrutural, de certa forma, atualiza aquela discussão que os marxistas já fizeram, né?
que, então, se é estrutural, tem que haver uma transformação da estrutura, ou seja, eu vou usar um termo forte aqui, mas como metáfora vale para entender o que eu estou querendo dizer, que é assim, precisamos de uma revolução, só a revolução que mexa com as estruturas é que vai resolver o problema. E para estes, né, uma parte desses intelectuais, as mudanças, por exemplo, de acesso, né, eu chamo de acesso, né, a capitais econômicos, culturais e políticos por parte dos negros, através de modificações, por exemplo, as cotas, tá? E mesmo, né, o enfrentamento dos casos de racismo, tanto, por exemplo, casos como do Carrefour, né, ou, né, de casos que se sucedem, né, de racismo, para estes, né, como não mexe com a estrutura, né, a mobilização, resistência, né, medidas punitivas, né, como não mexe com a estrutura, eles tendem para muitos, este enfrentamento de resistência ou de acesso, tá? Ele nos levaria a uma certa não solução da problemática estrutural, né? E aí eu fico pensando assim, estabelecendo algumas analogias, quer dizer, na medida que tu fala de formas, né, que tu valoriza a forma, que é onde se dá, vamos dizer assim, a concreticidade do racismo, né? Como que nós podemos pensar, ou devemos pensar, qual seria o caminho para pensar, então, essa questão, voltando aqui ao grande Caio Prado Júnior, né, que ele vai lá, ele vai falar da Revolução Brasileira não como uma coisa, né, estrutural, mas algo que vai acontecendo, né, numa processualidade mais, vamos dizer assim, micro, né, embora ele não tenha ainda o conceito. Como seria, então, qual é o valor, do ponto de vista da luta contra o racismo, da questão do acesso, às cotas, né, acesso a espaço, né, de realização cultural, econômica, política, e também, né, esses enfrentamentos que são intensos, né, de resistência a situações de racismo. É uma situação de racismo que é com grande repercussão, como o caso do Carrefour, ou enfrentamento de situações de racismo que muitas vezes não evoluem, né, para um quadro, vamos dizer assim, de reparação, porque a correlação não permite, né, ou eu acho interessante ver porque quando que não, né, esse quadro de reparação. Então, qual é o valor dessas pequenas, vou botar aqui entre aspas, para mim não são pequenas, estou usando, né, conquistas, considerando, vamos dizer assim, uma problemática que ultrapassa os pequenos casos. Embora dentro do teu livro tu valoriza os casos. Então, eu quero entender como é que tu pensas essa relação. Veja só, eu vou lhe dar, digamos, respostas concretas. Há 20 anos atrás, eu desconfio que se buscarmos em programação do SESC, não precisa 20 anos, 15 anos atrás, um tipo de conversa como essa que o SESC está promovendo aqui hoje, e já promoveu porque eu falei para o SESC em outros SESCs, em outros SESC de lugares diferentes, não existiria. Eu tenho cerca de 40 livros publicados nas áreas de mídia, cultura nacional, tenho ficção, e sou razoavelmente divulgado. Meus livros até hoje continuam vendendo. Mas eu nunca falei tanto sobre um livro como esse livro, esse ano.
Hoje à noite, hoje é sexta-feira, dia 8 de março, eu vou fazer a aula magna do mestrado na Casa Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, que é uma casa porque eu prezo muito, tem pessoas assim extraordinárias, amigo meu, como Zé Almino Alencar, extraordinário poeta, um cara brilhante. Eu vou fazer aula inaugural. Me pediram qual é o tema que foi sugerido. Você fala sobre pensamento colonial e racismo. Eu outros muitos temas que eu poderia ter abordado ali, porque lá eu mexia sobre memória, sobre acervo, mas pediram racismo. Daqui a uns dias eu vou para uma sociedade psicanalítica, que vou dar o nome de fazer uma aula de abertura. Essa é sobre outro assunto, mas me pediram que tocasse nisso. É sobre a questão do poder, de autoridade, bom, que é uma coisa de filosofia para mim, eu vou fazer. Então, veja só, o que é que ocorre? O que é que está ocorrendo? Isso aqui que nós estamos fazendo, ou que vai ser divulgado, e que o SESC vai colocar junto com outras conversas, são 10 conversas, não toca em nada na estrutura. A estrutura está se lixando, na verdade, para isso. Está se lixando. Mas isso toca numa instituição, virtualmente, que é mais importante do que a estrutura no que diz a luta antirracista, que é a escola. Que é a escola. A esperança é que os professores de escola fundamental, universidade de escola secundária, onde, aliás, eu tenho ido muito, aqui no Rio, dou o nome de escolas de elite, que me chamam, eu vou, não ganho nada. Porque, para mim, o núcleo está aí, escola. Né? Para a escola é reprodução e reprodução de indivíduos, de cidadãos, pelo saber. O que uma instituição quer, visa, é reproduzir pelo saber. Não é reproduzir pelo dinheiro, pelo ganho que a empresa faz isso. É reproduzir pelo saber, até o exército é pelo saber. Então, para mim, aqui está o núcleo onde o racismo se instala. Ou seja, é o racismo institucional. Eu não diria que ele é estrutural. Eu diria que é institucional, por quê? Porque a instituição é a relação ativa, concreta, entre as estruturas sociais e a vida dos indivíduos. Família, escola, religião. Isso, para mim, é essencial. Então, o meu foco é esse aí, é o foco institucional. Ora, então, isso que estamos fazendo aqui vai refluir, não se engane, para a escola. Alguns professores vão achar a terminologia talvez difícil, a sua outra, outros não. Mas isso aqui, o conjunto do que estamos fazendo, será aproveitado porque essa forma não é jurídica, não é política, nem é econômica, como são as estruturas, mas ela é linguística, ela é de linguagem. Então, na perspectiva que eu sigo aqui, que é a perspectiva, eu diria, wittgensteiniana, esse aqui é formista, é que o racismo no Brasil é principalmente jogo de linguagem. É um jogo de linguagem institucional. É um jogo de linguagem institucional. E jogo de linguagem, na filosofia wittgensteiniana, na filosofia da forma, o jogo de linguagem é a mesma coisa que forma de vida. Não é jogo de linguagem por análise exclusiva, como a filosofia analítica faz, ficar preocupado com a verdade da proposição. Não é isso. É os jogos de linguagem
como formas atuantes, formas de vida atuantes, formas que criam hábitos. Hábitos que, se bem-sucedidos, geram ações. Um hábito, se bem-sucedido, ele gera ação. E esse hábito é constituído por jogos de linguagem. Então, eu estou interessado nisso, nesses jogos de linguagem. Como é que no estamento patrimonialista, das classes sociais, da educação, nos intelectuais, se constituíram jogos de linguagem que induziram a formas de vida racistas. E essas induções são da direita e da esquerda. Se você pega os grandes intelectuais de esquerda brasileira, muitos dos quais são objetos de admiração mesmo, revistas da guerra e depois, durante o tempo da guerra, você vai ver que a questão do negro é desconsiderada totalmente e que falar em racismo, que isso já me foi dito, isso é coisa de sociólogo americano. Isso já me foi dito assim por colega de jornal. Falando em racismo no Brasil, não existe gente do Partido Comunista. Não existe, isso é coisa de sociólogo americano. Aqui você vê vários, eu conheço vários intelectuais, não vou citar os nomes, que é desagradável, de respeito, dizendo que é isso. Racismo do Brasil, não. É classe. Situação de classe social. E nós sabemos, você sabe hoje, que a relação de classe não esgota a relação racial. A relação social constituída por linguagem é uma relação imaginária, que raça não existe. Não existe raça. Mesmo na pigmentação negra, é a pigmentação, o fenótipo negro. A raça é uma invenção. Que não é raça. A raça só existe humana. Mas a raça negra é uma invenção de outra invenção, a raça branca, para a raça branca dominar a negra. Então, são jogos de linguagem que nós temos que desestruturar, que nós temos que desconstruir. E dizer que isso, igual assim, na estrutura, é fácil. É muito fácil. Olha, racismo é estrutural. A sociedade é estruturalmente racista. Todo mundo é racista, não há nada que fazer por isso, vamos esperar a evolução. Que virá quando? Quando é que virá essa revolução? Como a Revolução Socialista. Alguém acredita nisso que virá? E alguém acredita que virá uma revolução? Se vier, como em Cuba, não acabou com o racismo. Revolução cubana, e Cuba, eu prezo muito Cuba. A Revolução cubana não acabou de forma nenhuma com o racismo em Cuba. Você lê os livros, os relatos de Leonardo Padura, grande escritor, não acabou com o racismo. Então, não adianta, muda a estrutura, o racismo continua. Essa é a minha perspectiva. Eu acho, portanto, que esse pensamento racismo estrutural é um pensamento imobilista, de imobilidade. Ele é bom, bonito, ele é culto, ele é erudito, mas é imobilista. Ele, para mim, serve. Para que ponto? Para mostrar índices de discriminação econômica, índices de discriminação no emprego, índices políticos de exclusão de candidaturas. Tudo isso está no nível da estrutura, né? Mas não explica o racismo. Uhum. Pois desculpa, Muniz, eu estou aqui estamos aqui, eu estou procurando um texto, mas assim, eu vou falar de memória, tá? Qual é a minha que eu queria, não é um texto teórico, é sobre um caso que eu estou analisando. Porque a dificuldade, eu acho interessante essa tua, né, o encaminhamento, quer dizer, na educação, na formação, trabalhar a questão da forma. Mas aí eu fico me perguntando, agora esse caso, ele se refere, eu não sei se tu chegou a observar, um caso em que um entregador um entregador, né, de pizza, ele foi agredido por um senhor, né,
com uma faca, e aí, no primeiro momento, né, então, vem, né, a caracterização como racismo, e depois, isso, inclusive, a Folha de São Paulo vai noticiar assim, né, a própria, acho que outros canais também, eles fazem dessa forma, caracterizando como racismo, mas aí é interessante, chega um momento que eu acompanhando o caso, né, que tu tens se instala, né, um inquérito na Polícia Militar, na BM, na Brigada Militar, e tens uma avaliação, né, que uma conclusão de que não se tratou de uma situação de racismo, porque, né, este negro teria, né, vamos dizer assim, provocado este outro senhor branco, que é residente nesta rua, né? E é interessante porque, então, o que faz este inquérito policial do caso Everton, tá? Que é o que eu estou chamando de caso Everton. Ele vai aos indícios, vamos dizer assim. Eu estou tentando, eu não vou conseguir abri-lo aqui agora, não sei o que aconteceu com o arquivo, mas ele vai aos indícios, né? Que é, por exemplo, né? O Everton, ele é carregado ali na cela da caminhonete da PM, enquanto que este outro senhor, ele é carregado, né, na parte da frente, numa outra viatura, também. E aí eles permitem, inclusive, que ele vá até em casa, coloque a camisa, depois eles colocam a algema. Não, o Everton não, já recebeu a algema no tranco, né? No tranco, foi no empurrão, né, no braço, né? Bom, e aí dizem assim, não, o Everton, ele reagiu, e o outro foi educado, né? E aí vai uma sucessão de indícios para dizer assim, não, nós tratamos bem, não há nenhuma uma atitude racista por parte da polícia, que existe aqui que aquilo que a forma de condução do Everton, né? Inclusive a nossa conclusão é de que ele né? O outro, né? Tem algo a também ser avaliado, que é a utilização dessa faca, dessa arma branca, né? Mas o Everton é o cara que o negro, né? Que gera uma série de situações que não podem ser caracterizadas como racismo, e sim como potencialmente, né, são situações e reações que podem ser objeto de punição, né, dentro do processo. Ou seja, é muito interessante porque com essa interpretação, e aí a PM traz os vídeos, né, mostrando indícios aqui, ali, etc., encerrou o assunto, mediaticamente falando. Não se falou mais sobre o assunto, né? Teve uma influenciadora negra que fez um comentário, depois teve, né, também teve ali, mas nada assim que aquilo que havia de movimento forte, no sentido de caracterizar a ação da PM, né, como racista, né, zerou. A PM a coisa caiu no silêncio, né? E é interessante porque a minha percepção é de que exatamente isso, o movimento vai falar do racismo estrutural, né? Mas nesse jogo vamos dizer assim, de linguagem, porque se trata de uma todo o trabalho da PM é em torno da linguagem, de mostrar indícios, olha, ele disse isso, ele disse aquilo, e fez assim, fez assado, olha aqui o seu movimento, né? Então, a sua expressão, né? Então,
como entrar neste jogo de linguagem, né? Ou nesses jogos, que são, é o caso do Amaral, né? O Amaral foi pegar o celular, o Engenheiro Amaral, que foi assassinado, ele foi pegar o celular e a PM atirou porque estava atrás de assaltantes, né? E aí foi o inquérito, e depois foi chancelado, considerou aquilo como legítima defesa imaginária. Por parte da PM. Legítima defesa imaginária. Né? Então, eu imagino que o cara vai tirar a arma e dar um tiro nele. Né? E por coincidência, o engenheiro Amaral é negro. Né? Então, a questão é como, claro, né, se a gente analisar, né, boa parte desses aqui, no caso do Sul, são os delegados envolvidos, né, os promotores, eventualmente juízes, né, e também oficiais da PM, boa parte pegar pelo sobrenome títulos, né, ou alemães, correto? Então, mas como entrar neste pacto, vamos dizer assim, fortíssimo, que há, né, no sentido que eu chamo, que é da interpretação dos indícios. Né? Uma interpretação que aparece exatamente nisso, porque se trata a interpretação, a inferência que eu faço a partir dos indícios que eu tenho. E parece que existe muitos casos, né, em que as instituições elas conseguem, pela mediação dessas formas, usando a tua formulação, elas conseguem reproduzir, né, essas ações que, de certa forma, né, evidenciam o racismo incorporado. Porque se eu pensar a formação, né, formação, ok, mas quando isso chegará, por exemplo, em instituições que elas têm um peso no processo, como as instituições da polícia judiciária, no nosso caso, polícia civil, ou o próprio judiciário, né, nas suas várias instâncias, ou das polícias militares, como mexer com isto, né? Parece que há um enfrentamento, há situações de um certo julgamento moral, mas depois isso passa e volta a se repetir. Eu estou trazendo preocupações porque essa é uma discussão que eu percebo dentro de parte, né, dos circuitos de resistência, né, contra o racismo. Desculpa a pergunta. Nós voltamos à questão interna das instituições. Quer dizer, a polícia, de modo geral, o aparato policial, o aparelho policial, é institucionalmente racista. Porque a polícia incorporou em sua formação a ideia do negro como inimigo. E isso vem do período colonial. O negro que se revolta, o antigo revoltoso, o negro que, por situação de classe econômica muito baixa, é potencialmente assaltante, criminoso. Isso está no DNA da ação policial. Isso é educação. Então, a formação policial é de baixo nível educacional. A educação não é suficiente sequer para aprender a atirar. Quando atira ou pega em outras pessoas, imagine para lidar com o público, que é essencial. Então, é uma questão de formação, de educação, onde a questão racial, subjetiva, não aparece, não entra. Isso é melhor em alguns lugares do que outros. No Rio Grande do Sul, onde vários casos desses ocorrem, parece com mais frequência,
Nós temos nesses sobrenomes italianos e alemães, nós temos um pertencimento a famílias cuja formação é basicamente racista, de extração racista, religiosamente antiga, estruturalmente racista. Primeiro é a escola. Portanto, Jair, nós voltamos à questão institucional. A instituição policial, que é uma instituição, como o Exército é uma instituição, e a escola. Esse é o lugar da inserção. Mais importante que uma discussão pública de intelectuais universitários é uma discussão com a professora primária, com a professora de ensino fundamental. E a reeducação desses professores. Isso é que é necessário hoje. Então, a educação no Brasil hoje, a reforma, a revolução brasileira, seria uma revolução educacional em vários planos, no plano institucional, para mim. A educação econômica, a política, não há possibilidade disso. A metafísica da revolução acabou. A revolução é nas formas institucionais. A mudança, a mutação é na forma institucional. Ora, eu lhe digo, particularmente, quando você estava falando, eu lembrava, mas depois me esqueci de alguma coisa relativa a mim. Sim. Há muitos anos atrás eu era presidente da Biblioteca Nacional, você sabe. Eu presidi a Biblioteca Nacional. Me lembro que na época eu mandei para uma editora, uma grande editora de São Paulo, eu escrevi um livro que eu dei o título Reinventando a Cultura. É uma série de... E depois eu, como estava na Biblioteca Nacional, falei uma vez com um editor de São Paulo, eu disse, será que eu lhe mandasse? Eu disse, mandei. Levou algum tempo e recebi depois de volta os originais. A doutora não aceitou. E disse que não, ele disse, pensava no livro, talvez fosse mais para... que aquele livro poderia parecer mais de pós-graduação. Eu entendi, tudo bem. E passei para a editora Vozes, que publicou. Na Espanha, o Eliseu Veron, sem saber, leu o livro e publicou em espanhol naquela editora Rediça. E aqui na Voz, esse livro tem mais de 10 edições. Chama-se Reinventando a Cultura. Eu achei normal, se a editora lê, não quer essa coisa. Mas, na época, eu lidava muito com editoras e folheei, por acaso, os livros dessa editora e não vi nenhum negro publicado. Aí você vai dizer, olha, é estranho. Depois passaram a publicar uns 2 negros estrangeiros, e eu acho que agora tem, brasileiro. Mas isso foi em 2010, não, 2008, 2006, por aí. Tinha nenhum negro publicado. E, pelo menos, negro fora de São Paulo, não tinha nenhum negro publicado. Aí você vai dizer, olha, se fosse uma pessoa que levasse ao pé da letra essa história da discriminação no Brasil, diria foi racial. Eu não tenho certeza. Porque essa forma é muito ambígua. E esse é o difícil das relações raciais brasileiras. Vai e vê, você é e não é. É uma gangorra. Essa linguagem do racismo é uma gangorra. Ora vai, ora vem. Aí, veja só, um dos textos muito importantes para as políticas afirmativas no Brasil foi o relatório Lewandowski. Eu cito isso no livro. O relatório Lewandowski, em 2012,
que abriu, num segundo artigo, para as cotas nas universidades. Nem é o primeiro artigo, abre para as políticas afirmativas e as cotas. Esse relatório Lewandowski, eu li todo várias vezes. O Lewandowski, o ministro Lewandowski, que se aposentou recentemente, é um homem branco, grande em cara de branco, esse nome, Lewandowski. Eu não conheci ele na vida, não sei se ele é racista ou não. Todo mundo. Mas o relatório dele é progressista, muito mais progressista do que na época era a mídia brasileira por inteiro. Mais do que as universidades, com exceção da UERJ, mais do que intelectuais, editores de jornais, mais do que colegas meus de universidade que escreviam sobre candomblé. O Lewandowski provavelmente não sabia nada, e deve não continuar a saber nada, eu suponho, de cultos afros, nem de negros. Ele que apresentou esse relatório, e foi o relatório dele que instituiu as cotas. 2012, relatório Lewandowski. Aí, você expor. Mas, às vezes, eu sou um olhador intertextual também. Depois eu leio um livro do Joaquim. O Joaquim Barbosa não estava no dia da sessão que votou as cotas, ele estava fora do país. Negro, ministro negro. Eu li um livro do Joaquim Barbosa, com quem, aliás, eu tenho o prazer de me dar, e às vezes de almoçar no mesmo espaço. O livro de Joaquim Barbosa, a tese dele nos Estados Unidos sobre racismo, nos Estados Unidos, não é sobre racismo no Brasil, mas sobre racismo, é muito bom. Eu cito esse livro, né, Racismo da Cor. E eu me dei conta que grande parte do relatório do Lewandowski apoia-se no livro do Joaquim. Ótimo. Tudo bem. Mas eu me pergunto, se o Joaquim não tivesse no Supremo, será que essa fonte tão próxima seria consultada? Talvez sim. Talvez não. Olha a ambiguidade. A presença daquele negro ali, chamado Joaquim Barbosa, que não é um homem, eu diria, de esquerda, de forma nenhuma. É um homem de centro. Joaquim Barbosa é um homem de centro. A presença dele foi forte no mensalão, dura. A presença dele no Supremo Tribunal foi muito importante. Então, dentro das instituições, direta ou indiretamente, explícita ou subrepticiamente, as mudanças vão se dando. Eu acredito nessas mudanças. Eu chamo a lógica do cupim. Perfeito. Chegamos. É isso, Muniz. Eu acho que sim. Eu acho que essa é de uma forma, né, através de narrando a situação, quer dizer, da importância do acesso, né? Da importância do acesso, porque, né, este que acessou pode vir lá, tanto por aqui como por outro lado, né, onde tem situações inversas, né? Então, o Barbosa, né, uma tese que vai, né, informar, talvez, né, o relatório do Lewandowski, né? Mas isso é interessante porque, talvez, para além dessa conquista, vamos dizer assim, individual, que o acesso possibilita, que se transforma numa conquista social, pensando a questão da PM, né, da Brigada Militar, eu pensando assim, não seria o caso, né,
que a PM tivesse, por exemplo, uma comissão, que já tem hoje muitos oficiais negros, né, que lidasse com essas questões também, que também trouxesse a sua percepção do caso, quando envolve a questão do racismo, trazer a sua percepção do caso, né? Eu penso, inclusive, mas da PM, não, vamos lá, né, Muniz, eu escrevi esses dias ali na lista, né, o que nós temos, algo conhecido por ti, né, muito bem conhecido, o que nós temos, por exemplo, de pesquisadores, daí, além dos indivíduos, quer dizer, uma coisa coletiva, de pesquisadores que recebem, vamos dizer assim, esse prêmio, que é mais simbólico do que financeiro, de produtividade, pesquisadores negros, né, em áreas diversas, inclusive na comunicação, de pesquisadores nos vários estratos, né? Há uma certa naturalização, né, deste processo, que, além do acesso individual, que vai gerando, né, como esse belíssimo caso aí do ministro Barbosa e o relatório do Lewandowski. Para além disso, também acho que alguns mecanismos institucionais que possibilitam, né, uma transformação das correlações, né, que, inclusive, esses mecanismos, eles possam, inclusive, também, vamos dizer assim, sistematizar, observar, né, essas situações de casos como referência para uma mudança institucional, né? Essa questão da PM que eu tenho acompanhado pelos vários casos de situação, né, aqui no Sul, tem me levado a pensar nisso, mas também trazendo isso para outras instituições, como, por exemplo, essa em que nós estamos, que é da construção do conhecimento, né? Eu estou aqui, né? A Dulce disse que nosso tempo está terminando, mas eu acho que quem tem que fazer o fechamento, Muniz, né, é tu, né? Já reiterando aqui meu agradecimento, minha felicidade de estarmos aqui conversando, né, e discutindo, né, certamente esta conversação, ela vai contribuir aí eu não conheço toda a série, não sei quem são os outros, né, autores e interlocutores, mas eu acho, eu percebo que esta nossa conversa, ela pode contribuir a essas sutilezas com as quais os movimentos de resistência se enfrentam, né, em desafios que exatamente isso, porque se eles designam como racismo estrutural, muitas vezes eles perdem a potência de inserção nos jogos de linguagem. Muniz, a palavra é contigo. Mil graças. Olha, eu agradeço muito ao posicionamento, à intervenção do Jairo. Agradeço ao SESC a oportunidade de falar numa série que pode confluir para as escolas. E eu acho que o que nós tivemos aqui foi uma conversa que eu posso caracterizar como diálogo. Há conversas que não são diálogos. Há conversas que são mera troca de palavras e onde tem feedback. O que é um diálogo? E que é necessário, quando é necessário, o diálogo institucional. É que a palavra diálogo é não só logos, um raciocínio, um arrazoado a dois, mas a palavra diálogo tem um sentido radical, mais antigo, que lembra nesse logos o verbo logein, também em grego, quer dizer cavar. Esse diá quer dizer através de. Diálogo é cavar através da barreira da linguagem, cavar um espaço. Esse cavar o espaço pode ser feito
por conceitos científicos, pela elaboração científica, e pode ser feita, às vezes, numa simples conversa, onde há insights, onde há fissuras, como, digamos, a conversa psicanalítica, um diálogo psicanalítico, que na prática é uma conversa entre duas pessoas e onde, de repente, aflora, às vezes, anos por insight, uma coisa fundamental, ou iluminações que não partem necessariamente do psicanalista, partem do próprio analisando por conta dele. Então, a conversa que eu considero dialógica é a conversa que abre espaços, que abre pequenos buracos, que abre fissuras. Porque é nas fissuras da estrutura, como é assim, nas fissuras do poder, que a vida realmente acontece. As estruturas imobilizam a vida. O poder imobiliza também a vida, porque o poder quer ver o que vem adiante. Socialmente, o poder é prever. E aí tudo tem que se estabilizar para ver o que é que vai acontecer amanhã, o que vai depois, é isso que o Estado quer, que o sistema estrutural quer. Por isso que as estruturas podem ser imobilistas. Elas veem muito, mas não dizem, não olham muito no que está à frente. Ora, é nas fissuras, portanto, é nas brechas, é nos interstícios da estrutura e do poder que a vida efetivamente se movimenta, que nós, com a vida, nos movimentamos. E às vezes essa vida transparece, se mostra em conversas, em interações. Eu acho, Jairo, que nós interagimos, nós conversamos, e espero que as pessoas que vejam possam perceber isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Muniz, né? Obrigado. Obrigado, Dulce. Obrigado, Sesc. Obrigado aos organizadores dessa série.